Conserto de ventiladores. Nesta aula você vai aprender a fazer as ligações da chave seletora de velocidades, do fusível térmico de proteção e do capacitor. Ainda vai conhecer o fio-linha, saber como identificá-lo e assim fazer todas as ligações. E como exemplo, eu vou fazer aqui todas as apresentações nessa maquete, que inclusive eu nunca vi aqui no YouTube até a data da postagem desse vídeo. A primeira vez que algo assim está aparecendo aqui nesta rede. Então, vamos prestar atenção atentamente no passo a passo, porque essa maquete aqui está representando o motor do ventilador. Sendo assim, bem-vindos ao canal Dicas de Elétrica. Me chamo Cleison e já vou começar a apresentar aqui para vocês essa maquete. Então vamos lá. Aqui, esse fio enrolado, ele está representando o estator, ou grupo de bobinas, na sua forma geral. E quando o motor ele já está fechado, né, todo bonitinho como está aqui, sobram dois fios. Esses dois fios que ficam separados são os fios da bobina, início e fim, e é onde é conectado o capacitor. Então, aqui você já sabe, está representando o início e o fim da bobina. Seguindo em frente, as lâmpadas estão representando o grupo de bobinas da velocidade. Então a gente vai ver aqui que existe uma diferença de resistência e outros detalhes que vão ajudar nesta aula. E aqui, representado por esses pinos aqui, temos a chave seletora. Independente se ela for de 4 pinos, nós vamos exemplificar, ou se ela for de 6 pinos. Eu vou explicar os dois modos de ligação. Então fique atento. Aqui é o ponteiro da chave seletora, coisa que é difícil de ver quando ele está todo fechadinho assim. Precisaria abrir para saber como é que esse ponteirinho, a plaquinha que fica aqui dentro, ela se desloca para fazer as conexões. E a gente vai compreender isso aqui, no passo a passo. E por fim, temos o cabo de força, ou cabo de alimentação. Aqui o início dele, que vai na tomada. E aqui o fim, onde será conectado aqui a chave seletora e o fio-linha. Um pipoco de aula para você. Guarda tudo aí na mente, porque vai servir muito para o seu dia a dia nesta profissão. Para sabermos como testar de cara a bobina, vamos colocar o multímetro na escala de continuidade. Essa escala de continuidade, ela mede também alguns resistores até certo valor. Então selecionamos ela e colocamos as pontas de prova do multímetro em cada perna do fio, ou seja, nos dois fios que compõem a bobina, o início e o fim. E ao encostarmos, temos uma leitura ali de resistência ohmica, que está dando ali 0,261. Então, já sabemos que essa bobina ela está boa. Se a bobina estivesse aberta, quando encostássemos, não iria se ter valor registrado no multímetro. E se ela tivesse em curto, o multímetro iria apresentar ali um sinal de bip e os números ali no visor iriam chegar a 0 ou próximo a 0. Então, você já sabe como identificar se a bobina está boa, aberta ou em curto. Seguindo em frente, agora como saber identificar o fio-linha? Já temos uma ponta de prova aqui e vamos averiguar
junto com os fios, demais fios que pertencem à velocidade. Então, será necessário encontrar a menor resistência aqui nesses testes. A menor resistência, ou fio que apresentar aqui a menor resistência, esse será o fio linha. Então, vamos lá. Aqui, o multímetro ali acusou uma leitura de 0,089 ohms. E aqui, no terminal do meio, temos uma resistência mais alta, porque se trata da velocidade média. Então, temos ali 39,1 ohms. E aqui nós temos 54,9 ohms. Então, como vocês puderam perceber, a menor resistência aqui foi a de 0,089. Se eu invertesse aqui, pegasse esse fio, esse conector aqui, e ligasse nesse outro fio aqui da bobina, vocês vão perceber que todos os valores serão mais altos. Olha aqui, ó, já neste primeiro pino aqui, ó, já deu 0,33. Diferente, olha a diferença. Vou colocar aqui de novo. Olha a diferença. 0,089 e fazendo a conexão aqui no outro fio, 0,33. O valor de menor resistência aqui entre os fios da velocidade. No caso foi esse aqui, de 0,089. Com o fio linha já identificado, podemos fazer a ligação dos outros componentes. Então, já sabemos que o fio linha é esse aqui de baixo. Como ficam as ligações? O cabo de força, ele tem duas perninhas no seu final aqui. Vamos pegar o fusível térmico de proteção e conectar uma das perninhas do fusível térmico em uma das partes aqui do cabo de alimentação. Pronto, já fizemos a conexão. A outra parte do fusível vai ser conectada em uma das pernas do capacitor. Pode ser qualquer um dos lados. Esse tipo de capacitor não tem polaridade. Então, tanto faz se fosse a perna vermelha aqui ou a branca. Tanto faz. Mas nesse caso aqui, eu vou conectar a vermelha. Então, conectamos o capacitor. Fio da rede entra no fusível, saindo do fusível, entra no capacitor e sobra uma perna aqui do capacitor. Mas vamos se concentrar primeiramente nessa aqui, onde está o fusível, porque ela é que vai ser ligada ao fio linha. Então, olha o fio linha aqui já sendo ligado. O capacitor sendo conectado a ele, na mesma perna do fusível. E essa perna do capacitor aqui que sobrou, ela vai ser conectada ao outro lado da bobina. Ou seja, o capacitor é ligado em paralelo, aqui com a bobina, no início e fim. E o fusível está sendo ligado junto aqui ao capacitor, mas só em uma das pernas dele, e não em paralelo, tá certo? Ele só está pegando uma carona aqui. Vamos fazer a conexão dos pinos da chave seletora. Então, nesse exemplo aqui que nós demos, o fio da rede, ele passa direto
aqui para alimentar o fio linha. Ele não entra na chave seletora. Porque geralmente, nos modelos da Arno, a chave seletora é com 6 pinos. Mas em outros modelos, a chave tem apenas 4 pinos. Então, com a exceção da Arno, o fio da rede ele passa direto aqui para alimentar o fio linha. Ele não vem para a chave. E o outro lado alimenta o pino do meio da chave seletora. Esse pino do meio, ele vai ser o responsável por alimentar o ponteiro da chave seletora. E o ponteiro da chave seletora, por sua vez, vai distribuir a tensão para as velocidades, para as respectivas velocidades, alta, média e baixa. Então, vamos conectar a maquete aqui à tomada e vamos realizar os testes. Está chegando tensão aqui no pino do meio e essa tensão ela vai ser transferida aqui para o ponteiro e assim repassar para as bobinas de velocidade. Então vamos lá. Velocidade alta sendo representada ali pela lâmpada de cima. A velocidade média sendo representada pela lâmpada do meio. Então está aqui. E a velocidade mais baixa sendo representada aqui pelo pino de baixo. Todas as ligações foram feitas a partir de uma distribuição feita pelo conector aqui do meio. Então, esse conector aqui do meio da chave seletora, ele é que vai ser responsável de ligar e desligar o circuito. Ele está recebendo a tensão da rede, passa para o ponteiro e o ponteiro vai assim distribuir. Então já firme aí na cabeça de vocês que um dos fios aqui da rede vem aqui no conector do meio da chave seletora. E que se a chave for de 4 pinos, o outro fio da rede ele passa direto para alimentar o fio linha. Tá certo? O segundo exemplo será da seguinte forma. Eu vou tirar o fio aqui da rede que está alimentando ali o fio linha, porque existem modelos, como eu já falei, que o fio da rede, os dois fios da rede entram na chave, então ele é conectado à chave. É por isso que tem esses 2 pinos a mais. E eles, por sua vez, estão jampeados, ou seja, são 2 pinos, mas com a função de apenas um, por causa do jumper. Ou seja, esse conector aqui é a mesma coisa desse. A diferença é que vai ter mais um fio. Então, esse fio aqui vai ser conectado e, por sua vez, vai ser levado para alimentar o fusível e o fio linha. Tá certo? Lembrando daquela conexão que eu fiz no início. Esse fio ele vai alimentar o fusível, a outra perna do fusível vai alimentar o capacitor e o fio linha, e a outra perna do capacitor vai alimentar a outra perna da bobina, vai ser conectada a ela. Então, já podemos ligar aqui para fazer a demonstração deste exemplo. Fica a mesma coisa, a única alteração é só a questão do outro fio da rede também entrar na chave. Então, tem tensão aqui no meio e fazendo as ligações, velocidade alta, velocidade média e velocidade baixa. Ok? Já ficou conferido aqui para vocês. E para reforçar na mente,
cada bobina da velocidade vai ter uma resistência diferente. Isso é o que vai fazer o aparelho ter uma velocidade mais forte, uma velocidade média e uma velocidade mais fraca, por conta da quantidade de espiras de cada bobina. Na velocidade mais baixa, por ela ter uma quantidade maior de espiras, vai ter uma dificuldade maior para a circulação de corrente. Então, consequentemente, a velocidade vai ser mais baixa. Por quê? Porque a bobina é maior, tem mais voltas, tem mais espiras. A velocidade do meio, que é a mediana, ela vai ter uma resistência menor do que a velocidade mais baixa e maior do que a velocidade mais alta. É por isso que ela é chamada de mediana, velocidade média. Vamos nos concentrar agora aqui. Por que que ela é a velocidade mais alta? É porque a quantidade de espiras é menor. Quantidade de espiras menor, menor resistência. A corrente vai fluir mais livremente. Então, consequentemente, maior velocidade. Demonstrando aqui no multímetro, basta pegar as pontas de prova com o multímetro selecionado na escala de continuidade e conectar uma ponta de prova do multímetro no fio linha. E a outra ponta de prova vai testando as bobinas de velocidade, os fios que pertencem às bobinas de velocidade. Então aqui a velocidade baixa é a maior resistência, com 49,3. A velocidade média, ela vai ter a resistência um pouco menor do que a velocidade baixa. Então, podem prestar atenção que a velocidade média, que é a resistência dela, está dando ali 35,2, ou seja, menor do que essa aqui da velocidade baixa. A velocidade mais alta, ou seja, a bobina de velocidade mais alta, ela vai ser a de menor resistência entre todas as três. Entre as três, ela é a de menor resistência. Conferindo ali, ó, ela está dando 0,089. Ou seja, é a menor entre as três. E isso, consequentemente, vai fazer o aparelho ter mais velocidade. E aí, pessoal? Qual é a nota aqui da maquete? Deixa aí nos comentários. E você gostou da apresentação? Gostou aqui da maquete? Deixa o like, se inscreva no canal para irmos construindo esse caminho rumo ao crescimento de ambos os lados. Para um maior aproveitamento na área, assista ao vídeo que está sendo sugerido aqui. Bons estudos, Deus te abençoe e até a próxima.